Boa noite. Todos nós fizemos juras e enchemos o coração de esperança na virada do século XX para o século XXI, que fosse este um tempo de paz e prosperidade. Acontece que mal entramos nessa nova era e surgiram os conflitos bélicos. Um deles, o que acompanhamos agora entre israelenses e palestinos, vem sendo considerado como um dos maiores desastres humanitários do século. Por que brigam israelenses e palestinos na faixa de Gaza? Por que o Oriente Médio parece sempre um barril de pólvora prestes a explodir? Esta pode ser uma guerra longa? O conflito na faixa de Gaza é o tema de hoje no Opinião Pernambuco. Participam do nosso programa o professor do Departamento de História da Universidade Federal de Pernambuco, Luciano Cerqueira, e a jornalista e pesquisadora Dejanane Santos. Nós estamos esperando também o professor de Relações Internacionais da Faculdade Damas, Elton Gomes. Você pode participar do programa e a gente quer que você participe do programa pelo e-mail opiniãotvu@gmail.com, pelo Twitter, @opiniãope e pelo telefone 3423-6836. Boa noite e muito obrigada pela presença de vocês hoje aqui no Opinião Pernambuco. Os ataques, os bombardeios voltaram hoje depois de uma trégua de 6 dias. Esta pode ser uma guerra longa, professor? Bem, eu tive a oportunidade de participar de um debate sobre esse conflito há uns 15 dias atrás. E eu comecei minha exposição dizendo que nós estamos vivendo, em relação a esse conflito, a era dos extremismos. Porque é um grupo, há alguns anos já, que a extrema-direita israelense está no poder, certo? E, por outro lado, se acentuou, não só em relação aos palestinos, mas no mundo muçulmano em geral, se vem desenvolvendo uma disposição para a luta, que se transforma numa coisa maior, mais profunda. Quer dizer, de tanto serem atacados e de tanto sofrerem derrotas, vem se desenvolvendo uma espécie de atração pela morte, pela violência, pelo martírio. Então, quando se reúne esses ingredientes, então nós temos aí combustível para um conflito que dure muito tempo. Eu diria que é uma coisa tragicômica, não, mas é uma espécie de nova guerra dos 100 anos. Quer dizer, esse conflito ele começou mais ou menos, esses primeiros choques entre judeus e árabes, mais ou menos aí com a grande revolta árabe da Palestina em 1936. E isso evoluiu até o movimento pela independência de Israel, declarada em 1948, e de lá para cá vem se multiplicando os conflitos. Com alguns dos oponentes foi feita a paz entre estados, foi feito um acordo com o Egito que funciona até hoje. Foi feito uma paz também com a Jordânia que funciona até hoje. Falta fazer a paz com a Síria, e falta principalmente fazer a paz com os palestinos. Quer dizer, então, eu diria que nós temos ainda, vamos ter um conflito ainda de muitos desdobramentos e tudo indica que isso vai demorar ainda, vai persistir esse conflito. Causas históricas e causas imediatas do conflito, as causas atuais do conflito e as causas históricas. Eu acho que o professor tocou num ponto que é bem interessante para elucidar um pouco mais por que esse conflito perdura, A questão
da assinatura de um acordo de paz com o Egito em 1979, né, que depois até o presidente egípcio Anwar Sadat foi assassinado, né, no início da década de 80 como uma forma de retaliação por ter assinado a paz com Israel. Mas aí uma dinâmica interessante é essa. Existem alguns países que ainda resistem, né, por exemplo, os sírios, né, o Irã tem aquela dificuldade também de lidar com Israel. Então, a dinâmica da região tem esse processo complicado. Quer dizer, enquanto alguns abdicaram de alguns direitos e resolveram assinar a paz com Israel, tentar fazer com que as coisas fossem mais simples de lidar, outros países realmente permanecem com essa ideia de que o Estado de Israel não deve existir, quer dizer, não tem direito de existir, né? Quer dizer, ocupar aquela área. Exatamente. Então, assim, o direito de existir como Estado. Então, isso é um ponto que complica bastante. Com relação às causas mais históricas ou mais recentes, a questão do conflito em si, ele começa a tomar as formas que ele tem hoje em dia, mais ou menos com o fim do século XIX, início do século XX, como o professor falou, nos anos 30, né, a revolta árabe. Antes, até o século XIX, existiam várias comunidades étnicas, né, culturais, enfim, que conviviam naquela região chamada Palestina, e a denominação palestino estava muito mais ligada ao fato de eles pertencerem àquela terra do que propriamente a uma questão religiosa, ou enfim. Então, palestino poderia ser um cristão palestino, né, um árabe que vivia ali, um judeu palestino. Então, Palestina era mais a conotação da questão da terra. Hoje em dia parece que é um termo mais político, né? Principalmente com a questão do extremismo palestino no fim dos anos 60, início dos 70, essa questão de palestino, povo palestino, tomou uma conotação um pouco mais política, né? O povo que não tem um Estado, é uma nação, é um povo, mas que não tem Estado. Então, em relação ao conflito, historicamente falando, é uma coisa que talvez tenha começado realmente no final dos anos do século XIX, né, início do século XX, e que se intensificou basicamente após a Segunda Guerra Mundial, quando a opinião pública estava, né, totalmente a favor de Israel, comovida pelo Holocausto, a quase eliminação dos judeus. Então, aquele povo que procurava uma pátria, né, que vivia perambulando desde a época que os romanos, ainda no início da era cristã, né, os romanos foram tentar impedir uma revolta, né, liderada por um judeu chamado Bar Kokhba. Então, a partir desta revolta, quando os judeus se rebelam, né, contra o Estado romano, e os romanos resolvem, né, dispersar os judeus, destruir aquela região ali, e dispersar os judeus passam a viver, não é, durante todo esse período, até a época que voltam para a Palestina, dispersados entre as nações, né? O Estado de Israel data de 1948. 48, isso, exato. É nesse momento que os conflitos se acentuam? Se acentuam. Exatamente. Mas eu queria, se me fosse permitido, falar um pouco antes. Por exemplo, durante toda a Palestina, a Síria, toda a Península Arábica, o Egito e a maior parte do norte da África, tudo isso, em determinado momento, fez parte do Império Turco. Isso. Né? Então, mais ou menos entre 1516, 17, até depois da Segunda Guerra Mundial, da Primeira Guerra Mundial, até 1918, todo esse mundo fazia parte do Império Turco, certo? Era parte do Império Turco. E durante todo esse tempo, a política muçulmana em relação à religião era a seguinte: quem não fosse muçulmano pagaria um imposto para poder exercer a sua religião. Né? Mas os chamados povos do livro, ou seja, aqueles que tinham parentesco espiritual com os muçulmanos, e aí eram judeus e cristãos, certo? Esses não pagavam esse imposto. Eram os chamados dhimmi. Os dhimmi eram aqueles que tinham parentesco espiritual com os muçulmanos. E então, judeus e árabes conviveram, né? Em todo o norte da África havia uma cultura judeu-árabe no norte da África, movimentos literários, movimentos filosóficos. Um quadro famoso é o quadro de Delacroix, aí de mais ou menos 1840, mais ou menos, que é um casamento judeu em Tanger, que é no Marrocos. Né? Quer dizer, e há muitos outros quadros desse tipo. Eles conviviam bem. Harmonicamente. Há comunidades antigas em muitas regiões da África e da própria E aos contatos culturais. Né? Foi através, por exemplo, da Espanha muçulmana que os judeus entraram em contato com a filosofia da Grécia Antiga, por exemplo,
né? Havia muita aproximação entre essas duas culturas. Agora, com a guerra, em 1948, só para lhe dar uma ideia, 250 mil judeus foram expulsos do Marrocos, por exemplo. Só no Marrocos viviam 250 mil judeus. Quer dizer, são várias diásporas, né? A última e grande diáspora foi essa, de todo o norte da África. Se calcula que mais de 500 mil judeus que não tiveram mais condições de viver no norte da África. Por exemplo, era famoso o bairro judeu de Alexandria, no Egito. Mas com a guerra, e principalmente em 1949, com a derrota final dos países árabes, que foram 5 países árabes que atacaram Israel, né? Foi o Egito, a Síria, a Transjordânia, que é a Jordânia de hoje, o Líbano e o Iraque, né? Que foram derrotados. Diga. O conflito, quando ele se exacerba ali com a criação do Estado de Israel em 1948, o Estado é criado por uma deliberação da ONU, é isso? Na verdade, eram duas. A proposta era uma partilha com 2 estados, um árabe e outro judeu. Os árabes não foram consultados como deveriam para decidir, deliberar na própria Assembleia. E aí os judeus aceitaram a partilha, mas os árabes, os vizinhos árabes, como o professor bem lembrou, eles não aceitaram, tanto que teve uma ofensiva militar logo após a proclamação da independência. Então, um dos pontos é esse. Para os árabes, para a maioria dos países árabes, com exceção do Egito, por exemplo, há uma certa dificuldade em aceitar que Israel realmente exista como um Estado nacional naquela localidade ali. Então, um ponto interessante para se entender melhor é esse, porque há uma certa resistência por parte das nações árabes em relação à existência de Israel. Outra coisa curiosa é que nós imaginamos hoje, por exemplo, já 3 gerações ou mais, né, vivem já com essa situação de um conflito entre Israel e os países árabes e agora mais especificamente com os palestinos, né? Mas nem sempre foi assim. Por exemplo, Israel é um grande aliado dos Estados Unidos. Os Estados Unidos são o suporte principal de Israel, né? Mas, por exemplo, o Estado de Israel tornou-se independente com apoio da União Soviética. Os pilotos israelenses foram treinados na Checoslováquia, comunista, né? Quer dizer, e curiosamente, Estados Unidos e União Soviética na época se uniram porque temiam a presença do imperialismo britânico naquela região. São coisas curiosas, a gente não imagina isso hoje. Os Estados Unidos assumem o vácuo deixado pela própria União Soviética nessa questão de intervenções. Esse conflito mais exacerbado agora, quando eu digo agora, não necessariamente agora... Mais recentemente. Esse ano, há poucos anos atrás, com os palestinos. Se deve também à ampliação das fronteiras do Estado de Israel, porque o Estado que foi desenhado em 1948 não é o Estado que está aí hoje. Né? As fronteiras são outras. Como é que essas fronteiras foram dilatadas? Foram dilatadas através de guerra. Algumas dessas guerras iniciadas pelos árabes, né? Mas nem todas, porque, por exemplo, em 1948 foram os árabes que começaram atacando, não aceitaram partilha e foram eles que começaram. Então, mas em 1956, que foi a próxima grande guerra entre Israel e os países e os árabes, foi quando Nasser nacionalizou o Canal de Suez e então a Inglaterra, a França e Israel atacaram o Egito. Não é? Mas aí os Estados Unidos e a União Soviética votaram na ONU pelo fim do conflito. Mais uma vez se uniram para que o conflito acabasse. Né? Aí dessa vez foi Israel quem começou, não foram os países árabes. Né? Mas como ou começaram o conflito ou ameaçaram Israel, por exemplo, a próxima grande guerra, que foi a de 67, foi a retórica árabe, com Nasser à frente, que deram a entender que iriam atacar Israel e se usava muito a expressão, empurrar Israel para o mar, certo? Então, com base nisso, Israel teve sua maior expansão territorial na guerra de 67. Foi a guerra onde Israel conseguiu mais terras. Foi a guerra dos 6 dias, né? Uma grande expansão territorial. Então, há um instrumento jurídico aí que fala do direito de conquista. Então, Israel os dirigentes de Israel podiam dizer, bem, essa guerra, a rigor, nós não começamos, porque foram os árabes que deram a entender que estavam
se preparando para nos atacar, nós fizemos uma guerra defensiva, conquistamos esse território, que foi, na época, a parte oriental de Jerusalém, que pertencia à Jordânia, né? As colinas de Golã, que era a fronteira com a Síria, e o Sinai, que foi a maior extensão que eles ocuparam. Que, inclusive, falando na questão da Península do Sinai, que pertencia ao Egito na época, que é riquíssima em petróleo, né? O interessante é que o próprio Sadat, quer dizer, ele recebe de Israel de volta, né, como parte dos acordos de paz em 79, e Israel devolve a região rica em petróleo. Então, acho que é um ponto positivo para você observar que, em alguns momentos, Israel teve, sim, essa vontade de talvez negociar uma paz ou a existência do Estado palestino, porque essa região riquíssima em petróleo, Israel poderia, de repente, não, a gente não vai entregar. E, de repente, no acordo, ela é negociada, né? Então, assim, é interessante observar que, como o professor falou, em alguns momentos os árabes, né, a coalizão de países árabes, realmente resolve atacar, então entra-se num conflito mais sério, como a Guerra dos 6 Dias, que acho que foi o conflito talvez mais problemático ou mais traumático, né, que até hoje tem repercute para a questão desses territórios. E também eu acho que um ponto interessante para a gente compreender um pouco mais, eu acho que com a questão da mídia, por exemplo, a gente como jornalista tem essa obrigação de pensar também, eu acho que hoje em dia a gente tem muita informação e pouca contextualização. Eu acho que quando você vai assistir, por exemplo, algum noticiário falando desse conflito entre Israel e Palestina, acho que falta um pouco dessa contextualização, de tentar situalizar o telespectador, o leitor, enfim, dentro do cenário. Então você ouve muita coisa, mas quando você vai tentar criar um cenário de onde veio, para onde eles estão indo, por que Israel resolveu usar fazer um ataque aos palestinos, enfim, de uma forma tão desproporcional, por que tantos palestinos... Bom, esse contexto que a gente está tentando agora, a gente vai fazer um intervalo curto, volta daqui a pouco para continuar esse debate, essa conversa sobre o conflito entre Israel e palestinos na faixa de Gaza. Lembrando que você pode participar do nosso programa fazendo perguntas por e-mail, pelo Twitter e também pelo telefone 3423-6836. A gente volta daqui um pouquinho. Estamos de volta com Opinião Pernambuco. O tema de hoje do nosso programa é o conflito na faixa de Gaza. Participam o professor do Departamento de História da Universidade Federal de Pernambuco, Luciano Cerqueira, a jornalista e pesquisadora Deigenane Santos e o professor de Relações Internacionais da Faculdade Damas, Elton Gomes. E você pode participar do nosso programa. A gente quer muito que você participe, e aí você manda perguntas pelo e-mail opiniãotvu@gmail.com, também pelo Twitter, @opiniãope, ou então pelo telefone 3423-6836. Falamos agora há pouco das motivações, digamos, históricas, mais longínquas do conflito ali entre árabes e judeus, palestinos e o Estado de Israel. E eu queria agora que a gente discutisse um pouco as causas contemporâneas, o que motivou esses ataques agora entre palestinos e o Estado de Israel. Eu vou começar com você, Elton, que chegou agora no nosso programa. Boa noite, muito obrigado. As questões mais contemporâneas relativas ao conflito árabe-palestino, que por sua vez é um desdobramento do conflito árabe-israelense, que os professores fizeram referência ainda há pouco, os convidados fizeram referência, com todo o seu desenvolvimento histórico, tem a ver com um novo momento do conflito, onde você não tem mais coalizões de Estado enfrentando Israel. Israel tem a supremacia militar na região, goza do apoio político e militar norte-americano, mas nós estamos num momento de guerra de quarta geração.
seja, onde você não tem mais o monopólio do Estado para a violência armada e onde existem organizações paramilitares com objetivos políticos, como o Hamas, como o braço armado da OLP, as Brigadas Mártires, como o Hezbollah, que atua desde o sul do Líbano, que praticam a guerra assimétrica contra Israel. O Hamas, ele é um braço armado, ele é uma facção armada. Sem dúvida. É importante saber que o Hamas, desde a sua criação na primeira intifada em 87, não é apenas uma organização paramilitar ou um grupo terrorista, é também um partido político e uma organização de filantropia, que leva a termo naquela região onde não há o Estado, formalmente independente, serviços que deveriam ser levados a termo pelo poder público, por exemplo, o acesso à saúde, a organização da educação, mas também por ter um conteúdo extremista islâmico, uma interpretação radical, eles levam a termo o combate assimétrico a Israel dentro daquilo que é a ideologia da sua organização. Tirando aí essas informações de contexto, a informação que a gente tem e o que o governo de Israel colocou assim como motivo, um dos motivos que propiciaram os ataques foi o sequestro e assassinato de 3 adolescentes e também a existência daqueles túneis que levavam ali ao território de Israel. Isso. Eu quero saber assim, de vocês até que ponto esses motivos que são colocados por Israel são legítimos ou isso é tão somente uma maquiagem para justificar os ataques. Professor. Bem, houve o fato do sequestro, realmente, mas com a situação que se vive ali, né, qualquer coisa pode dar início a um conflito em escala maior. Né? Quer dizer, quando um representante do governo brasileiro deu uma declaração dizendo que considerava desproporcional e exagerada a resposta que motivou aquela bobagem dita por um funcionário israelense, segundo acho que do Ministério do Ministério das Relações Exteriores, que chamaram aqui no Brasil de sub, que não iriam responder, um anão diplomático. Mas que o governo israelense depois pediu desculpas, né, porque é bom não me esquecer que a sessão da ONU que concedeu a independência de Israel foi presidida por Oswaldo Aranha. Né? E o mesmo Oswaldo Aranha, que quando era ministro do exterior de Getúlio, mandou uma portaria proibindo a entrada de israelitas no Brasil, para todas as embaixadas brasileiras. Mas depois, em 48, ele está mudado. Quer dizer, 10 anos depois, é o Oswaldo Aranha, democrata, que vai presidir a independência de Israel. Né? Então, ao registro dessa desproporcionalidade na resposta israelense, né? Aí, qualquer nação que está envolvida em guerra, os dirigentes, muitas vezes, se aproveitam dessa guerra para criar ou manter um Estado estou falando aí de um estado de espírito, né, que reforce a sua posição no governo. Quer dizer, historicamente, conflitos têm servido muito para manipulação política por conta dos dirigentes. Né? E eu volto àquela observação inicial. Nós vivemos, naquela parte do mundo, a era dos extremismos. Né? E foi uma tragédia para Israel o assassinato de Rabin em 1995. Porque logo em seguida, a extrema-direita, que era Bibi Netanyahu, né, ou Benjamin Netanyahu, né, sobe ao poder. Professor, o assassinato dele foi motivado exatamente porque ele aceitava a devolução de algumas áreas ocupadas por colonos? Exatamente. Ele foi assassinado por isso? Olha, ele provavelmente com a cumplicidade dos serviços de segurança de Israel. É o que quase todo mundo acha. Foi após os acordos de Oslo, né? Que foi após aqueles acordos de 93. Que se começou a pensar num plano. E aí nós tocamos numa das causas
fundamentais também dessa situação, que é a expansão das colônias judaicas na Cisjordânia, no outro lado do Estado palestino, né, do lado oriental. Quer dizer, a expansão dessas colônias, né, ela vem de encontro a tudo que foi estabelecido, que a ONU reconhece como legal. Quer dizer, né, há muito tempo que há atritos entre o Estado de Israel e as decisões da ONU, onde sempre estão ali os Estados Unidos no Conselho de Segurança para vetar a aplicação de qualquer sanção, de qualquer medida. Quer dizer, então, isso representa uma situação, na realidade, de muita instabilidade, porque, né, a qualquer momento, por conta de qualquer incidente, esse incidente pode ser promovido a uma crise de maior amplitude, né, que gera uma resposta militar, né, e, de repente, a guerra se expande. Né, a guerra se expande. Quer dizer, é interessante quando se lembra que Israel fez a paz com o Egito e mantém boas relações até hoje. O Egito passou por todas aquelas turbulências, mas o essencial, que é garantir o petróleo para Israel, isso aí vem sendo mantido. Né? Fez acordo com a Jordânia e também vem sendo mantido. Um dia, um soldado jordaniano lá enlouquece, mata 2 ou 3 turistas israelenses, mas isso foi um caso isolado, não vai provocar uma guerra, né? E não provocou. Quer dizer, agora, então, isso é bom para lembrar que é possível fazer a paz também com os palestinos, né, em caráter definitivo. Mas é mais complicado por conta dessa expansão contínua também na Cisjordânia com esses assentamentos, alguns dos quais a própria justiça israelense mandou desmanchar, mandou que desocupassem. O senhor fala numa possibilidade de paz, de acordo entre o Estado de Israel e os palestinos. Desde o Hamas, aquela região ali da Palestina, desde que o Hamas foi eleito, está sob bloqueio, embargo econômico por parte de Israel. Mesmo considerando esse contexto de radicalidade, de um lado, a extrema direita de Israel, do outro lado, uma facção armada, também radical, é possível a gente vislumbrar essa paz, a coexistência de 2 estados ali naquela região, o Estado de Israel e um Estado palestino? Possível é. Conforme o professor bem colocou, existiram momentos nos quais os avanços do processo de negociação foram concretos. Entretanto, a construção contextual e factual na qual os 2 grupos armados hoje estão inseridos, o Estado de Israel e as organizações radicais que ele vem combatendo, torna sumamente complexo você levar a termo um processo de negociação que leve em consideração o senso de razoabilidade. E eu explico por quê. A própria autoridade palestina se vê diante de um impasse muito grande. Desde que essa facção, esse grupo, o grupo majoritário da OLP, o Fatah, começou a perder terreno e ganhar um rival do ponto de vista eleitoral forte, que foi justamente o Hamas, ele se viu diante de uma dificuldade muito grande, porque você não tinha mais meios para obstar a chegada ao poder desse grupo que seguramente tem uma ideologia muito mais radical e muito menos propensa ao diálogo. Esse grupo chegou ao poder democraticamente, conseguiu 76 das 113 cadeiras do parlamento da Autoridade Palestina e provocou um racha, uma cisão, um conflito entre eles, a famosa Batalha de Gaza de 2007, e o que aconteceu na prática foi que a Autoridade Palestina ficou com 2 governos, um na Cisjordânia e o outro na faixa de Gaza, sob o comando, a tutela do Hamas. Ou seja, se já era muito difícil para Israel negociar com a Autoridade Palestina unificada, agora, diante da existência de 2 forças que controlam militarmente os 2 territórios separados da Palestina, tornou-se ainda mais difícil. Mas o Hamas não acenou para o Fatah? É assim que fala? Sim. O Hamas não acenou para o Fatah e essa possibilidade de entendimento entre essas 2 facções incomodou Israel, o Estado de Israel? Durante muito tempo, o Fatah e o Hamas coexistiram. Não digo tanto de maneira pacífica e benevolente um com o outro, mas
percebiam pragmaticamente a necessidade de não entrar em conflito um com o outro para não se enfraquecer diante de Israel. Hoje, o que se tem é que você encontra uma dupla disputa, uma disputa contra Israel e uma disputa desses grupos pela supremacia ideológica da luta pela conquista do Estado palestino. A proposta do Fatah era muito mais secularizada do que a proposta do Hamas. O Hamas entende que a solução para a criação do Estado palestino é a criação de um Estado islâmico. Na verdade, o Hamas é ele mesmo um desdobramento da Irmandade Muçulmana Egípcia e entende que o Islã é o patamar possibilitador da criação do próprio Estado. Ou seja, é uma divergência ideológica muito severa. Deixa eu entrar aqui agora num ponto que é o que está sendo mais discutido e o que vem ocupando mais espaço na mídia e é também o que motivou aí esse posicionamento do Brasil e essa reação do governo israelense, que é a desproporcionalidade, digamos assim, dos ataques israelenses em relação ao fato que teria sido o gerador, o provocador desse conflito, que é o sequestro aí e a morte desses 3 adolescentes. Eu queria saber se cada um de vocês, e vou começar por você, Degenane, se cada um de vocês entende que sim, há uma desproporcionalidade entre causa e efeito. Eu vou responder a pergunta, mas acho que para ficar mais claro eu vou pegar um gancho do que ele falou, antes para a gente entender mais contextualizadamente. Ele falou do Fatah e do Hamas, né? O Fatah vem seguindo uma linha muito mais de negociação política, inclusive o próprio Hamas vê o Fatah de forma negativa, porque o Fatah consegue chegar a negociar algum tipo de trégua, enfim, ou alguma mudança de política com o governo de Israel. Então, estão preferindo seguir a via mais política do que propriamente islâmica radical, como ele falou. Um outro ponto interessante para se entender essa questão desse Estado belicista, né, que o professor tinha colocado anteriormente, é que é complicado você dissociar os propósitos do Hamas do islamismo mais exacerbado, mais radical. Porque é uma coisa que é ali intrínseca, faz parte, né, se você for olhar a carta que cria o Hamas, um dos primeiros artigos diz lá, total destruição do Estado de Israel. Então, não é apenas querer criar um Estado para os palestinos, mas é que Israel não tem direito de existir. Infelizmente, a gente sabe que existe uma certa doutrinação das próprias crianças. O Hamas não aceita o direito de existência do Estado de Israel. Então, é interessante você começar a observar a situação por esse viés, né? Porque você compreende de forma melhor. Com relação à desproporcionalidade, não tem o que se discutir. É infinitamente desproporcional. Não é? Israel possui, como ele falou, um exército extremamente capaz, tecnologicamente, militarmente, tudo muito de primeiro mundo, enfim, comparado até com os armamentos do próprio Hamas, né? Então, é desproporcional, é indiscutível isso. Uma quantidade enorme de civis mortos. Sim, exatamente. Mulheres, crianças, no território palestino. Exatamente. Se você for ver a quantidade de militares israelenses, até a quantidade de militares israelenses mortos é infinitamente menor do que os civis. Chega a 100 o número de mortos em Israel, não, né? 75, mais ou menos. E quase todos militares. 73, se não me engano, militares. Território palestino, alguma coisa de 2.000? 2.000. A maioria civis. Sim. Um outro ponto interessante que a gente tem que observar é que, por exemplo, o que motivou? Bom, aparentemente, o sequestro dos israelenses. Porém, um Estado contínuo, né? Quer dizer, a direita israelense sempre pronta a, de repente, revidar ou atacar, enfim, o Hamas nesse estado constante também de belicismo, quer dizer, inclusive incutindo na própria população. É complicado dissociar, porque o Hamas faz um papel que o Estado palestino, se existisse, faria, não é? Quer dizer, a população depende dos serviços que o Hamas oferece. Então, é complicado para essa população entender que, além de ser um grupo radical islâmico, que tem alguns propósitos completamente inadmissíveis, mas que é o grupo que também fornece a assistência que um Estado deveria
poderia fornecer. Então é complicado dissociar, e o Hamas se utiliza disso, né? A gente tem relatos de organizações humanitárias como a Amnesty International, que diz que o Hamas também se utiliza, por exemplo, de utilizar civis como escudos, né? De combater Israel em locais onde existe um grande número de civis. Israel avisa, não estou aqui justificando que vamos avisar que vamos jogar bombas, depois jogaremos as bombas, mas Israel tem um serviço que avisa, joga uns aviões de panfletos, né, de papel, enfim, avisa, manda, faz ligação, enfim, para que a área seja evacuada antes de algum ataque, algum possível ataque. E muitas vezes os civis acham que não vão ser atacados e o Hamas às vezes não permite também que eles se desloquem dali para um outro lugar. A gente vai fazer um intervalo, volta para falar sobre esse ponto daqui a pouquinho. O tema de hoje do nosso programa, você que está acompanhando, é o conflito ali na faixa de Gaza. Você pode participar ainda do nosso programa, mandando perguntas pelo e-mail opiniãotvu@gmail.com, pelo Twitter, @opiniãope, e também pelo telefone 3423-6836. O intervalo é curtinho, a gente volta daqui a pouco. Estamos de volta com Opinião Pernambuco. O tema de hoje do nosso programa, o conflito na faixa de Gaza. Participam do debate o professor do Departamento de História da Universidade Federal de Pernambuco, Luciano Cerqueira, a jornalista e pesquisadora Deigenane Santos e o professor de Relações Internacionais da Faculdade Damas, Elton Gomes. Falávamos das causas atuais do conflito, do posicionamento brasileiro e da reação do governo de Israel, da desproporcionalidade ou não dos ataques de Israel aos palestinos. Eu queria saber do senhor, professor Luciano, e também de você, Elton, a opinião de vocês sobre a atitude e a posição do governo brasileiro. A impressão que eu tenho, e fiquem à vontade para me corrigir se eu estiver errada, é que talvez tenha sido a posição mais firme diante do conflito. Me parece que as principais lideranças europeias foram bastante comedidas ou quase anêmicas em relação ao que está acontecendo ali na faixa de Gaza. A posição dos Estados Unidos é uma posição francamente favorável ao comportamento de Israel, e a posição brasileira? Bem, olha, antes de falar especificamente da posição brasileira, eu queria, para não estar falando apenas de Israel, que a política de Israel, neste caso, dos ataques, né, ela segue muito uma nova cultura política que vem se desenvolvendo nos últimos anos, que é essa questão de o Estado sair da legalidade, tornar-se um Estado que pratica atos ilegais. Por exemplo, não é? Essa questão de assassinatos seletivos, né? Essa questão, por exemplo, de os Estados Unidos mandam uma força especial que invade outro país, o Paquistão, para matar Bin Laden. E a morte de Bin Laden é comemorada a noite toda em todas as grandes cidades americanas. E por trás disso, se o Estado, se ele transforma em norma, agir de forma ilegal, né, abre espaço cada vez mais para uma anarquia nas relações internacionais, né, em determinado momento. Quer dizer, e se passa a aceitar. A mídia, por exemplo, nem coloca isso em dúvida, só coloca no ar a comemoração pela morte de Bin Laden. Né? Bem, Bin Laden, a ideologia que ele defende, eu considero das coisas mais perigosas para o mundo de hoje, mas não vamos entrar nisso agora. Né? Então, o certo é que se está aceitando com naturalidade que os Estados ajam desse modo. Então, isso contribui, né, para um abalo muito grande nas normas de procedimentos, né, entre os Estados.
Quer dizer, em relação à questão da posição do governo brasileiro, eu acho que a posição do governo brasileiro foi uma posição normal, refletindo um estado de espírito nacional, né? Nacional. Quer dizer, nós não podemos confundir, repito, o Estado de Israel e a tradição, não é, da cultura judaica no mundo com um grupo militarista, agressivo, extremista, que vem controlando a vida pública em Israel nos últimos anos. Porque esses grupos, geralmente, eles vão cada vez mais provocar também mais conflitos e incidentes que justifiquem a sua permanência, no poder, como eu coloquei anteriormente, né? Então, em relação, acho que não houve absolutamente, a declaração aqui do Brasil não foi assim de genocídio, que absolutamente estaria vindo, não foi essa a declaração, foi apenas uma declaração de um exagero, de uma resposta desproporcional, que realmente, se são cotejados os números, ninguém vai achar que não, assim, não é? Se é a questão de fazer essa estatística macabra, não é? Mas somos obrigados a fazê-la, certo? Então, no meu entendimento, mas eu acho que o pedido de desculpa do governo israelense já colocou novamente, não é, já serviu para acabar com qualquer outro mal-entendido entre o governo brasileiro e o governo de Israel. Então, eu vou passar para você, Elton, a posição do governo norte-americano e, especificamente, a figura de Obama. Ele está sabendo gerenciar a situação? Ele está enfraquecido? Ele está refém? O que está acontecendo? A posição do governo norte-americano diante do conflito no Oriente Médio, pensado em lato sensu, não só a questão árabe-israelense ou palestina-israelense, mas no que diz respeito a toda a geopolítica tensa e controversa do Oriente Médio, está muito longe de ser boa. Desde o período Bush, se intensificou muito o anti-americanismo e se emprestou muita munição ideológica aos jihadistas do mundo inteiro, através de ações unilaterais que foram feitas por Washington, dentre as quais o apoio ao Estado de Israel. Como o professor Luciano colocou, o Estado, em período recente, tem se arrogado o direito de praticar a guerra preventiva. Com esse argumento, com esse elemento de justificação moral, de segurança, os Estados Unidos lança a ofensiva militar contra o Iraque, depois lança a ofensiva, as operações militares no Afeganistão e, da mesma maneira, Israel, em período mais recente, depois da volta da direita conservadora ao poder, do Likud, tem feito a política de assassinatos seletivos, de ataques cirúrgicos. As operações agora, muito embora sejam legitimadas formalmente pelo sequestro dos jovens que morreram de maneira trágica, na verdade têm um objetivo militar, que é enfraquecer militarmente o Hamas, cortando as suas linhas de suprimento. O Hamas é apoiado por vários países da região que, na impossibilidade de derrotar Israel militarmente, patrocinam, não é, as atividades do grupo extremista ali como uma espécie de movimento revolucionário patrocinado por eles, financiado, armado. Existe armamento russo que chega para o Hamas por via subterrânea e Israel quer impedir isso. Qual é o problema? É que Israel enfrenta a situação de guerra assimétrica, de guerrilha, como se fosse uma guerra convencional contra o Estado, usando os meios que você usaria para enfrentar outro país. Daí a desproporcionalidade, Israel diz, olha, eu estou fazendo isso para a segurança do meu Estado, é safety. Agora, qual é o desdobramento claro disso? É que quando Israel vence militarmente, é superior em larga margem, mas empresta munição ideológica aos extremistas islâmicos do Hamas e de outras organizações. E o fornecimento de armas dos Estados Unidos para Israel num momento desse? Sem dúvida, isso ao foi mesmo uma coisa... tempo em que o outro lado da moeda. Sugere um acordo de paz. Se me permite, Israel já fabrica. Pois é, tem uma das melhores indústrias de armamento do mundo. Alguns dos melhores, por exemplo, o tanque Merkava é o maior tanque do mundo israelense, certo? Caças a jato, que antes eram apenas aqueles
franceses, né, Dassault, Mirage. do Mirage, né, que agora são fabricados em Israel. Né? O Brasil mesmo comprou drones israelenses. Né? A Polícia Federal comprou drones israelenses. Quer dizer, então, Israel já tem hoje uma tecnologia, né, que transforma Israel numa potência. Você fala do expertise, né, dos próprios, das forças de segurança que treinam, por exemplo, militares em vários países. Tem uma das melhores metralhadoras do mundo, a Uzi, que ao lado da Kalashnikov eram as duas melhores do mundo, porque fáceis de manejar, pequenas e com grande poder de fogo. Comentando com relação ao que ele falou dos túneis, por exemplo, a Tzipi Livni, que é uma influente política de Israel, ela tem uma visão bem moderada comparada à direita, por exemplo. Ela diz, por exemplo, bom, eu acho estranho que Israel queira combater o Hamas bombardeando os túneis, porque isso não vai levar a lugar nenhum. Ela tem uma posição bastante moderada, no sentido de que a única forma de se alcançar essa conciliação é através de uma colaboração política, onde Israel poderia colaborar com o território palestino para desenvolver aquele território, cortar os bloqueios, né, que impedem que a população, por exemplo, tenha uma vida digna. Né? E aí é interessante porque é uma voz no deserto. Né? Ela é quase uma... A esse respeito. Pode falar. Perdoe. A esse respeito, eu queria ter um comentário. Ou seja, existe hoje vozes moderadas de ambos os lados. Infelizmente, tem preponderado a dimensão do radicalismo de parte a parte. Ou seja, você não tem encontrado um caminho propício, um terreno benéfico para poder promover o diálogo, porque diante das hostilidades se intensificam os radicais de ambos os lados. Eles vão dizendo, olha só, nós tentamos aqui, o Hamas, chegar ao nosso objetivo pela via da violência, depois fomos convencidos que deveríamos vencer as eleições, vencemos, não nos deixaram assumir o poder, retornamos à violência. Israel diz, olha só, não dá para negociar com o Hamas, porque o Hamas é uma organização extremista, prega a destruição do Estado de Israel, não existe a possibilidade de você negociar com o governo palestino do qual o Hamas seja integrante. Ou seja, você precisa... nesse momento, ver que quem mais perde é, primeiro, antes de mais nada, a população civil, que paga os horríveis custos da guerra. A gente tem uma visão... eu sempre digo para meus alunos o seguinte, que nenhum brasileiro tem uma noção real do que vem a ser uma hostilidade militar, porque a gente tem uma noção muito idealizada do que vem a ser um conflito aberto. Nossa última guerra foi a Guerra do Paraguai, em 1864. Que é um trauma até hoje, né? Exato. Distante do Brasil, né? Pois é. Lá numa região de selva. E a guerra da opinião pública? Quem está ganhando, professor? Eu não... É difícil fazer uma avaliação. Acho difícil fazer uma avaliação. O que a gente fala em opinião pública leva muito em conta a opinião pública do mundo ocidental, que ainda é a potência dominante, é o mundo ocidental no seu conjunto. Né? Nesse mundo ocidental, há ainda há apoio aos dois lados, mas Israel conta com muito apoio. Houve manifestações na França, né? Os franceses ainda hoje eles têm a consciência culpada do seu comportamento na Segunda Guerra Mundial com os judeus, e então eles são muito sensíveis ao apoio, né? E também pelo que Israel representou de renovação quando surgiu no mundo o Estado de Israel, né? Quer dizer, então, no mundo muçulmano, retomando o que foi colocado aqui pelo professor Helder, quer dizer, os Estados Unidos vêm fabricando realmente inimigos. Quando eu ia falar sobre esse tema, eu dizia frequentemente o seguinte, eu dizia, olha, não há inimigos mais fáceis de combater do que os inimigos dos Estados Unidos. Por exemplo, o Talibã no Afeganistão, porque é um regime obscurantista, né? Um regime que impõe burca às mulheres, e saía citando outros exemplos, somente no mundo muçulmano, né? O Talibã, ou os xiitas iranianos, que também seguem a mesma cartilha, né? Ou os wahhabitas da Arábia Saudita, que proíbem as mulheres de dirigir, essas coisas. Quer dizer, mas os Estados Unidos, por exemplo, no Iraque, né? Visando o petróleo iraquiano, invadiram o Iraque, desorganizaram o país, e agora o Iraque é um dos maiores fornecedores de jihadistas do mundo inteiro. Estão lá querendo instalar um califado islâmico,
norte do onde Iraque. simplesmente quem não é muçulmano é morto, não tem mais... A gente tem um né? genocídio agora, acho que a gente poderia Né? chamar como os Mataram Yazidis. de uma Você só vai lá e quer vez exterminar a lá população quase inteira. 100, né, de uma comunidade curda que era cristã. Quer dizer, isso não faz parte da tradição islâmica. Eu comecei aqui dizendo que na época do domínio turco de toda aquela região havia liberdade de religião, né? Agora, apenas se pagava para um imposto para poder ter uma religião diferente, né? Quer dizer, então eu costumava dizer isso, né? Quer dizer, a mesma coisa, outro país, o Afeganistão também. O Afeganistão também está um país desarticulado, está um país fora de controle, né? E, por último, a Líbia e os Estados Unidos participaram também da derrubada de Gaddafi. Qual curioso. foi a recompensa que tiveram? Foram os que chegaram ao poder, os insurgentes, invadiram a embaixada e mataram o embaixador americano, né? Fortaleceram o Talibã lá no Afeganistão e tiveram como resposta, né, o Talibã ser considerado o principal. Há uma coisa assim meio difusa, né, de você não sabe exatamente contra quem dirigir seu poder, certo? Por parte da política norte-americana, né? Quer dizer, então é algo também que nós temos aí a registrar, né? Essa outra coisa que eu queria falar rapidamente é o que você levantou aqui a respeito da questão de que Israel não é monolítico. Israel, A gente por tem sinal, 3 minutos para 3 minutos, o vou fechar, programa. né? Israel é a única democracia de estilo ocidental em toda aquela região, né? E por isso mesmo nós temos vozes em Israel, né, que são violentamente contrárias a essa política. Agora, isso não é necessariamente a característica do Estado de Israel. Outra coisa que eu queria dizer é o seguinte: há vitórias. Eu que comecei falando de maneira pessimista, dizendo que esse conflito ia durar muito tempo, mas, por exemplo, não se fala mais em empurrar Israel para o mar, né? Por exemplo, no Egito, na Jordânia, não se fala mais disso. Quer dizer, na maioria dos países muçulmanos de peso, como a Turquia, por exemplo, né, não se coloca mais essa possibilidade. Quer dizer, isso hoje é colocado, né, por radicais islâmicos que estão em minoria se comparado ao mundo islâmico em geral. Então, isso é um ponto, né? Por outro lado, um outro ponto também é que é bem patente a necessidade e a afirmação progressiva do Estado palestino. Ele já chegou à ONU, por exemplo, né? Foi reconhecida no setor de esporte da ONU. Está, né? representado, mas não é reconhecido por considerável parte da comunidade internacional. Exatamente, Né? mas foi um passo. Quer dizer, por um lado, diminuiu muito o número dos que no mundo islâmico entendiam que o Estado de Israel não deveria ser reconhecido, né? E, por outro lado, também há uma quase unanimidade de que é necessário e justa a criação de um Estado palestino. Então, isso são pontos que podem servir de base para um futuro entendimento. Para a gente amarrar aqui, porque o tempo está acabando, o que a gente, depois dessa conversa toda, que a gente pode, digamos, consensuar, acordar? Há uma desproporcionalidade nos ataques de Israel ali na faixa de Gaza. Essa é uma guerra que vai durar muito? Sim, é como se fosse uma longa história com vários capítulos. Eu acho que enquanto houver esse estado belicista dos dois lados, esse estado constante, né, de retribuir talvez um ataque ou fazer um ataque preventivo, como o colega colocou, não é? Eu acho que eu vou ser atacado então. Então, enquanto houver esse estado de belicismo, essa questão do radicalismo dos dois lados também, né, não haver uma moderação de conversa, mas sempre o lado mais radical ter essa preferência, digamos assim, eu acho que vai ser uma coisa que vai continuar. 30 segundos para você. Existem possibilidades de se encontrar o diálogo, mas o momento é muito pouco propício. A gente encontra uma conjuntura na qual muito provavelmente o conflito deverá se arrastar durante mais tempo, produzindo baixas dos dois lados. Ou seja, os dois lados da questão têm um suficiente motivo para poder clamar as suas ações, e isso vem gerando uma espiral infinita de violência no Oriente Médio. Muito obrigada mais uma vez pela participação de vocês aqui no Opinião Pernambuco. Para você que está em casa, muito obrigada pela companhia até agora, e o Opinião Pernambuco volta amanhã.